Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. Eu sei que vocês estavam com saudades, nós tiramos um mês sabático, como se programador descansasse, né? A gente ficou ralando e tal, mas fazia um mês que estávamos devendo para vocês um episódio legal. Por isso que a gente voltou agora com tudo, com o pé na porta, com um baita de um convidado que está aqui com a gente. Ele, o primeiro, o único, o ruivo, Elton Mineto. Beleza, Elton? Tudo bem? Beleza, cara. Tudo bem que tem poucos ruivos. Não sou o único, mas tem poucos. Beleza. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais coisas aqui. Mas antes nós vamos para aquele clássico momento rápido de leitura de e-mails. You have an email. Bom, você já sabe que pode mandar um e-mail para nós no podcast@vidadeprogrammador.com.br. Você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp para o 44991010042 ou ainda pode mandar pelo Telegram no @programadorreal ou encontrar a gente lá no nosso grupo do Telegram que está muito supimpa. Legal? Então você pode mandar mensagens, como nós recebemos aqui a mensagem do Alexandre Custódio, que mandou pelo Twitter. Ele disse o seguinte: acabou a primeira temporada do podcast? Sim, já está renovado para a segunda? Sim, estamos aqui, estamos de volta. Tivemos uma pausa um pouco forçada, mas estamos de volta com o podcast. Está muito bacana. E tem uma mensagem do Wagner CS, que chegou pelo e-mail, que ele disse o seguinte: boa tarde, mestre. E aí ele lançou uma lista numerada em binário. Já ganhou alguns pontos no currículo aqui, ó. Então, ponto 0 aqui, ó. Agradeço imensamente pelo podcast. Já editei e sei que dá muito trabalho. Número 1. Esse e-mail é para testar esse meio de comunicação. Saberei que funciona se ouvi-lo em um episódio. Então espero que você ouça para saber que funciona mesmo. Ponto 2, que seria 1-0. Ao falarem sobre internet nostálgica no episódio 32, surgiu a dúvida: qual é a faixa etária do público do Vida de Programador? Seria legal ter algum tipo de pesquisa. Sim, seria muito bacana. Eu sei que nós temos a veiarada nostálgica, nós temos pessoal novo, mas não fiz nenhuma pesquisa ainda, uma boa ideia. Ponto 1.1. O quadro Throwing Errors é sensacional. Valeu, é muito bacana. E 1.0.0. Ainda não terminei de ouvir todos os episódios, todavia adotei a técnica de revezar entre um episódio mais antigo e um novo. Assim eu não perco eventos, sorteios e etc. Boa tática, muito bom. Espero que tenha dado tempo de maratonar nessa nossa pausa, acho que deu para ouvir tudo. Abraços, Wagner CS. Abraço também, Wagner, valeu. Muito obrigado. Então vocês podem mandar suas mensagens, elas são lidas aqui. Estou até liberando mensagem de áudio. Podem mandar, não tem problema. E também você pode apoiar o Vida de Programador. Apoiando o Vida de Programador, você apoia o podcast, as tirinhas, os vídeos, tudo que a gente faz. Como que eu posso apoiar? Você pode ir no apoia.se/Vida de Programador ou então no picpay.me/Vida de Programador. E você pode escolher ali uma faixa para você apoiar, você vê as recompensas. Tem recompensas supimpas e você entra para o grupo secreto do Telegram. Sim, nós temos um grupo só para apoiadores e nós temos esses apoiadores que nos ajudam bastante. Entre eles aqui, ó, Rafael Profeta, Vinícius Teixeira, Rodrigo Portilho, Adilson Magalhães, Gustavo Guanabara, Davi Anabuque, Marcelo da Alcântara, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda, José Wellington, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano, Vitor Dutra, Michel Wilhelm, Suzana Souza, Júnior Alves, Wagner Rogério Leva, Valdecir Carvalho, Alexandre Custódio e George Alfradique. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se vocês que estão ouvindo quiserem apoiar, vocês já sabem o caminho. Vocês entram para esse grupo seleto de pessoas que apoiam Vida de Programador. A gente fala umas bobeiras lá no grupo, vocês podem ficar à vontade. E é isso aí. Sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com o Elton Mineto.
gente aqui no podcast Vida de Programador, a gente é bem educado, a gente gosta de deixar o convidado sempre se sentindo à vontade. Elton, você quer ler os seus e-mails também? Não, cara, eu já dei um Ctrl A aqui e apaguei tudo, cara. Tá inbox 0, melhor coisa. Massa, então se você mandou aquela mensagem para o Elton e está na expectativa de receber uma resposta, pode continuar esperando. Mas beleza. Bom, vamos ao que interessa. Todo mundo quer saber quem é o Elton. Na verdade, a maioria já conhece ele, já conhece das fotos, do tempo de modelo, da beleza dele. Mas vamos lá, Elton, diz para o pessoal quem é você. E antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar com a gente. Massa, cara. Eu que agradeço o convite, cara. Então, eu sou desenvolvedor de software. Acho que é basicamente o que eu faço. Faz 24, quase 25 anos que eu faço isso. Fiz outras coisas no caminho, como dar aula, palestrar, escrevi alguns livros. A minha mãe comprou todos, que foi uma alegria. E montei algumas empresas, caí na loucura de ser empreendedor. E hoje eu lidero times e programo um pouco também, menos do que antes. Escrevo um pouco no meu blog também. Eu faço um pouquinho de tudo. Massa, então já vamos colocar o link do blog também na descrição, se vocês quiserem conhecer. Vai ter um monte de link lá do Elton para vocês conhecerem, eles podem dar uma olhada na descrição do episódio. Cara, muito legal, porque eu acho que eu já devo ter contado aqui alguma vez que a minha expectativa como programador, cara, eu nunca quis ser empresário, eu nunca quis montar uma empresa, eu sempre quis trabalhar para uma empresa, né? Acabei montando com Vida de Programador, mas eu sei que quando eu penso assim em empresário, em dono de empresa de programação, eu lembro de você, cara. Eu lembro de você porque eu já ouvi falar muito bem da sua empresa e principalmente por um lado assim que a gente não ouve muito, que é dos funcionários, do pessoal da equipe, que sempre falaram que sua empresa era bem bacana. Inclusive, eu dei aula na pós em Chapecó, e lá eu ouvi muito boas histórias da sua empresa, que eles gostavam de fazer visita técnica lá. Verdade isso? O pessoal veio fazer visita técnica na Code Rocker, né, que era a empresa que eu era sócio. E eles foram em outras empresas grandes, o pessoal levou eles tomar café e tomar... Eu levei eles a tomar uma barril de chopp dentro da empresa e o pessoal nunca mais esqueceu. O que eu recebi de currículo depois daquilo foi incrível, cara. Aí, ó, fica a dica, gente, se quiserem, estão precisando contratar, ó, aprende as dicas. Mas realmente, o pessoal me contou essa história, falaram do barril, gostaram bastante. Mas diz aí, o que você está fazendo da vida no momento, cara? Então, cara, eu montei, há uns 3 anos atrás, eu me juntei com mais uma pessoa, mais um amigo, e a gente montamos uma startup chamada Codination, que era uma empresa de educação. Então nós ficamos uns 3 anos com ela, e ano passado surgiu a oportunidade de nós nos juntarmos a uma outra empresa chamada Tribe, que é onde eu estou hoje. Então a Tribe adquiriu a Codination em julho do ano passado. Então de lá para cá eu tenho trabalhado eu deixei de ser empreendedor, apesar de que você sempre acaba sendo um pouco empreendedor em tudo que se faz depois que aprende alguns truques. Hoje eu lidero times técnicos, que antes eu também fazia isso, mas fazia outras coisas. Hoje eu estou mais focado em liderar pessoas e trabalhar com tecnologia mesmo. Não tanto com programando ali, mas mais definindo arquitetura, definindo qualidade, processos, cuidando da carreira das pessoas, o que é uma coisa que eu curto bastante. Então, esse é o que eu tenho feito hoje. Hoje eu tenho trabalhado estou com 3 times, um time novinho agora que surgiu esses últimos dias. Então, eu tenho gostado bastante, tanto da empresa quanto do trabalho. Assim, é uma área que eu sempre... Você comentou lá de Chapecó, né? Meu primeiro emprego foi numa universidade. Eu trabalhei 9 anos, desde estagiário até professor. Depois eu voltei da aula lá e depois eu montei a Codination, que era uma empresa de educação, agora a Tribe. Então, também é uma empresa de educação que ensina programação para quem está começando. Então sempre foi uma paixão minha, assim. Acho que eu brinco uma maldição. Acho que meus pais são professores, acho que eles rogaram uma praga que eu ia ser professor também. Então eu sou professor e programador, ou seja, não tenho dinheiro e sou estressado. Então... juntou essas duas paixões e é o que eu tenho feito hoje, assim, trabalhado com tecnologia
e numa empresa que tem um propósito de educação, assim, que eu curto bastante. Cara, isso é massa. E a Tribe, ela é bem grande, né? Sim, a gente está com perto de 200 funcionários, alguma coisa assim, está crescendo bastante. A gente está com metas bem grandes, assim, bem legais de crescimento, tanto do time quanto principalmente das pessoas que estudam com a gente. Então, a gente está causando muito impacto, assim. É massa de trabalhar com educação, é isso, né? Tu vê uma pessoa que está trocando de carreira ou que está começando na carreira e você vê que ela está crescendo na vida, assim, tá com um emprego massa, tá... Então, acho que educação é legal, assim, no final do mês você ganhar um salário legal, mas você saber que você mudou a vida de algumas pessoas, assim. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa área. Muito bom, cara. Eu tô trabalhando exatamente com isso também, de ser professor e estar trabalhando com carreira também de programadores e tal. E é muito legal trabalhar nessa área. Mas como você está diretamente envolvido aí com o pessoal, estão crescendo a equipe, queria te perguntar uma coisa que o pessoal tem comentado ultimamente sobre a questão do mercado tá aquecido, mas está aquecido mais para pleno e para sênior, que o pessoal mais júnior tem dificuldade para entrar. Você tem reparado isso? Como está a sua visão? Essa é bem a missão da Tribe, é realmente pegar a pessoa do zero ao mercado, então a pessoa que não está ainda no mercado, está começando, que sabe muito pouco de programação e ela entra como júnior. Então a gente acredita que a gente está ajudando a mudar um pouco essa visão de criar a próxima geração de pessoas desenvolvedoras. Eu acho que isso tem mudado bastante, principalmente com startups e empresas um pouco maiores, elas estão percebendo que você precisa contratar alguém novo, com pouca experiência, e você consegue crescer lá dentro muito rápido. Assim, as pessoas, se elas têm a vontade, elas têm a capacidade de aprender muito rápido, sabe? Então eu acho que isso está aos poucos mudando, até porque você não tem mais pleno e sênior no mercado, todo mundo tá super bem empregado. Nossa área é muito rápida para ser empregado e a gente tem agora a concorrência com o mercado internacional, né? Então a gente conhece muita gente que está vivendo aqui no Brasil e trabalhando para fora. Então acho que isso aos poucos está mudando. Tem algumas empresas tipo nós e algumas outras empresas que estão mudando esse cenário de fazer com que o mercado entenda que a gente precisa... a gente tem uma defasagem muito grande de pessoas no mercado e a gente precisa treinar essas pessoas, precisa dar chance para essas pessoas e elas realmente crescem muito rápido depois que estão dentro da tua empresa, sabe? Isso é legal, porque eu lembro que há alguns anos atrás a gente ouvia falar em entrar numa empresa e aprender lá a forma da empresa e tal. E aí parece que isso ficou meio perdido no tempo, mas é bom saber, cara. Aproveitando, cara, você falou que deu aula na universidade, o pessoal começando... Foi em que ano isso? Cara, eu comecei a dar aula em 2004, na graduação, e de lá para cá... Eu nunca fui full-time professor, eu sempre fui... Não sei, eu sempre gostei de estar no mercado programando e, sei lá, quebrando build na sexta-feira, dando um delete somewhere, essas coisas que faz a gente ter experiência e levar isso para as aulas, assim. Acho que eu sempre gostei muito de conseguir fazer essa ponte entre a academia e... Lógico, eu não cheguei a fazer mestrado, eu fiz pós-graduação e MBA, mas... nos últimos anos eu dei aulas em pós-graduação, assim, algumas disciplinas. Então sempre foi... Não vou dizer um hobby, porque é uma coisa bem complexa da aula, mas eu sempre mesclei, assim. Ultimamente, no último ano e pouco, eu acabei focando mais no trabalho mesmo, no trabalho no mercado, né, do que da aula, porque pelo momento e tal, mas ano que vem eu já tenho uma disciplina marcada, então eu gosto de palestrar, então eu continuo palestrando, então acho que tenho dividido dessa forma. Isso é massa. Eu te perguntei quando você começou, até pra te perguntar o que você vê de diferença, cara, eu vou preparar um profissional para o mercado de trabalho. Diferença disso em 2004 para agora, cara? Mudou muito? Tá parecido a forma de preparar? Eu acho que hoje
As universidades, eu não sei, eu estou um pouquinho distante dos primeiros anos da universidade, mas o que eu tenho visto assim é que as universidades estão começando a se aproximar mais do mercado, de ensinar linguagens mais novas. Ainda tem uma distância um pouco grande assim entre a universidade e o que você usa no dia a dia, assim, mas eu acho que tem melhorado. Mas o que eu tenho visto assim é a galera se preparando muito mais facilmente, mais rápido em cursos como a Tribe ou cursos por conta própria, Udemy, YouTube, bastante. Agora, o que mudou bastante esse último ano, eu acho, as lives, né, as transmissões na Twitch, live stream, essas coisas, tem ajudado muito a galera a pegar fluência assim, em linguagem, essas coisas. Acho que o que mudou é isso, assim, tu tem mais alternativas do que eu tinha em 2000, quando eu comecei em 96, 97, que era livros defasados, mal traduzidos e universidade. Hoje a universidade é uma das formas e tu tem outras formas até mais eficazes em alguns casos, né? Mas e lá na Tribe, você falou que vocês estão também ensinando o pessoal da nova geração. Vocês têm focado em fazer uma coisa mais específica para alguma parte do mercado ou é o conceito geral? Como que vocês estão trabalhando? Hoje a gente foca em desenvolvimento web, então as pessoas aprendem front-end com React, aprendem back-end com Node e aprendem, tem um módulo bem legal de ciência da computação, que eles aprendem estrutura de dados, uma parte mais científica, assim, e aí usando um pouco de Python também. Então, o foco é desenvolvimento web, porque a gente acredita que é o que abre mais portas, assim, né? Então, eu tenho eu acredito pessoalmente assim que tem duas formas de tu crescer na tua carreira como desenvolvedor, que é com educação e experiência. Tipo, educação pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser uma faculdade, e experiência é você estar no mercado, você está criando um projeto real, tá trabalhando em equipe. Então, acho que o desenvolvimento, esse foco de desenvolvimento web é legal porque abre um mercado muito grande, as pessoas conseguem trabalhar, se aprofundar depois no back, no front, e tem essa bagagem também de algoritmos, de estrutura de dados, que ajuda bastante eles a migrar de outras linguagens, né? Tipo, se você fortalecer ali orientação a objeto, estrutura de dados, para você migrar depois para um Java, você já tem os conceitos, né? Aí você monta em cima desses conceitos. Né? Uhum. Não, bacana, muito legal. Deixa eu então te perguntar uma coisa mais pro lado pessoal, emocional. Começar a falar de coisas aqui que tocam o coração. Você tem uma história longa com o PHP, correto? Sim. Uhum. E depois eu vi você falando bastante sobre Go. Como que está o seu coração hoje, cara? Você está caminhando por quais percursos? Quem que você está... para quem que você está dedicando mais o seu coração? Então, eu tenho aqui no meu armário uns elefantinhos do PHP e tem um golferzinho lá Tem as bonecas da minha filha no quarto dela e tem os bonequinhos aqui no meu quarto. Cara, eu trabalhei por uns 15 anos quase que só com PHP, então eu gosto muito da linguagem e gosto mais ainda da comunidade. Acho que, na minha opinião, uma das melhores comunidades que tem em relação a pessoas, a conhecimento, a eventos, a parceiros. Assim, eu conheço muita gente que são meus amigos pro resto da vida que eu conheci na comunidade do PHP, sabe? Então, acho que isso eu acho que é muito incrível. E nos últimos 5 ou 6 anos, eu comecei a me envolver com Go, para fazer algumas coisas específicas que eu tinha necessidade de produto mesmo. E fui gostando da linguagem e também fui me envolvendo com a comunidade. Hoje eu sou co-organizador de um grupo de usuários aqui de Santa Catarina, ajudo a organizar a GopherCon. Então, eu acho que nos dois casos, assim, o que mais me... Tipo, tem uma frase que eu acho legal, que é da comunidade, acho que é da comunidade Python ou da Go, que é: eu vim pela linguagem e fiquei por causa da comunidade. Então, acho que essas duas comunidades que eu me envolvi bastante, assim, fiz amigos, assim, como posso contar, e pagou muita cerveja, muita fralda com as duas linguagens. Então, eu gosto das duas. Recentemente, eu tenho aprendido
e usado Elixir aqui na Tribe. Então é um outro paradigma, né, funcional, né? Então tá sendo muito legal assim para flexionar uns outros músculos de programador, né, que a carreira inteira foi programação orientada a objeto, e agora ver funcional tá sendo muito legal, assim, então são os desafios diferentes e tal. Eu não gosto de várias coisas em Go, eu não gosto de várias coisas da linguagem PHP, eu não gosto de algumas coisas de Elixir, então nenhuma delas eu acho que é perfeita. E acho que não existe. Então eu gosto de ter eu tenho essas 3 caixas de ferramentas na minha caixa, assim. Dependendo da situação eu consigo encaixar uma ou outra, ou até outras coisas. Acho que são as 3 que eu mais trabalhei assim nos últimos anos. Bacana, cara. E até pouco tempo tinha uma certa incerteza em relação ao Go, se era modinha, se não era, se ia ficar. O que você acha assim de futuro pro Go? Cara, acho que o Go se solidificou muito rápido. Ele já fez 10 anos agora a linguagem. É relativamente nova se for comparar com outras, né? PHP tem mais de 25, Java também tem mais que isso. Mas ela cresceu muito rápido e ela se solidificou na nuvem. Assim. Hoje é a linguagem, se pegar Docker, Kubernetes, várias outras ferramentas de infraestrutura são feitas em Go. Várias empresas grandes, tipo Uber, usa pra caramba, Airbnb também, aqui no Brasil, Globo.com é um grande case, Neoway aqui em Santa Catarina. Então, tu tem várias... Começou assim como uma linguagem mais de infraestrutura e ela cresceu bastante eu acho ela boa para várias coisas, assim, você consegue criar APIs, consegue criar Lambda Functions, aplicativos de linha de comando, então ela é bem versátil. Eu acho que isso é legal, assim. Eu lembro que eu comecei a usar Go porque eu tinha um software que era todo em PHP e eu tinha uma regra que eu precisava, que era, eu queria fazer um algoritmo de Monte Carlo, que para quando a pessoa finalizava uma tarefa lá no software, eu queria fazer 1000 simulações para dar uma estimativa matemática de quanto faltava para terminar o projeto, por exemplo. E fazer isso em Go foi muito rápido porque ele foi feito para programação concorrente, sabe? Então, já vem nativo com várias coisas. Então, e aí eu comecei a criar esse microserviço que comunicava com o PHP e foi aí que começou eu comecei a usar, sabe? Então, acho que Go hoje se solidificou, é uma linguagem que é muito forte. Todos os anos tem aquelas pesquisas lá da JetBrains e da Stack Overflow sobre as linguagens de programação, sempre dá ali as mais amadas ou mais desejadas. Então, acho que está crescendo. Tem ainda bastante coisa para crescer. Tem a versão 2 que está programada, acho que para final desse ano, acho que ano que vem, que vai ter umas mudanças novas, né? Vai ter generics, vai ter algumas outras coisas. Mas acho que é uma linguagem... O que eu gosto de Go, cara, é que ela não fica na tua frente. Tipo, ela é muito simples, você tem acho que 25 ou 30 palavras reservadas, você tem uma maneira de fazer cada coisa, sabe? Então, ela é muito mais rápido de você aprender e começar a usar ela, sabe? Mas, cara, isso é muito bom. E até porque ela tem uma base boa, dos criadores fizeram com uma bagagem bem grande já, né? Eu digo que ela é uma linguagem que tem pedigree, né? Porque os 3... Verdade. Os 3 criadores, um participou do projeto da Engine V8, do Chrome, né? Os outros 2 foi o criador do C e um dos caras que criou o Unix. Então, poxa, tem bagagem, né? Não, muito bom, cara. É uma linguagem que, na verdade, eu não consegui ainda tempo para colocar a mão, mas eu tenho uma curiosidade boa de mexer. Você é certificado também no PHP, tipo o Galvão, não é? Não cheguei a fazer certificação. Tá. Acho que mais por preguiça do que de qualquer outra coisa. Então eu já menti muito por aí. Eu sempre falei, tem 2 caras brasileiros aí que são porreta em PHP. É que teve uma época que eu e o Galvão, a gente foi... o pessoal da Zend colocou a gente como Zend Framework Specialist, Evangelist, acho que era. Então a gente era, tipo, era um reconhecimento pelo trabalho que a gente fazia de falar sobre o framework e tal.
eu tinha contribuições para o Zen Framework 2, então eles deram isso para nós, esse título, assim, como reconhecimento da gente, pelo trabalho que a gente estava fazendo, dando aula, eu tinha escrito 2 livros já sobre Framework. Então, e aí quando a Zend foi comprada, esse projeto, esse nome acabou desaparecendo, mas foi legal, assim, é um reconhecimento massa pelo trabalho que a gente fazia, por amor mesmo ao código e à comunidade. Uhum, massa. Mas legal, cara. Vamos puxar aqui para um outro lado, cara. Saber um pouco do estereótipo de programador, cara. Que eu sei que você também é bem ligado ao rock and roll, certo? Sou fã, mas não sei tocar nada. Eu gosto demais de música para estragar música, né? Então eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Não, sim, é que às vezes tem umas discussões de o que você escuta quando você está programando. Você é daqueles que botam fone com rock e fica programando? Cara, eu gosto muito. Eu tô sempre com o fone de ouvido ligado. Agora, por causa eu tenho muitas reuniões, então é difícil, mas se eu preciso, tipo, hoje de manhã foi o dia que eu cancelei todas as reuniões e foquei em programar algumas coisas que eu tinha que programar. Coloquei meu fone de ouvido, botei um thrash metal aqui e podia me derrubar da cadeira que eu não percebia, que eu estava super focado. Então eu gosto muito eu tenho umas... Tipo, se é uma coisa que eu preciso focar muito, tenho alguns tipos de música que eu gosto mais. Não, tem até umas pesquisas que é até interessante. O pessoal que está ouvindo, quiser mandar pra gente, qual que é a música que você escuta quando está programando? Porque já vi umas discussões disso. Teve uma época da minha vida, cara, que a época dos baixar MP3, sabe? Eu lembro que eu tinha baixado um tanto de MP3 de um show do Tom Jobim com Elis. Era a minha trilha para programar, cara. Então é outro, um pouquinho diferente do thrash metal, né? As águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma... Mas eu não sei, eu acho que eu fiquei velho muito cedo. E aí eu comecei a programar, fazer coisa assim, ouvindo rádio, cara, mas de notícia, sabe? Esta é a voz do Brasil. Podcast, coisa assim, eu fico ouvindo notícia, me informando e programando. É uma coisa meio, sei lá. Cara, eu não sei, eu disperso muito. Se eu colocar um podcast, eu acabo codando o que o cara tá escrevendo, falando, sabe? Eu vou escrever lambda no meio do código. Por aí. Acontece. Mas às vezes eu escuto o podcast e falo, deixa eu voltar, porque eu não escutei nada do que falaram, né? Só ficou passando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se você tem trabalhado com isso ou não, mas como é sua área de carreira e de trabalhar com pessoas, eu sei que você tem uma experiência bem grande, já está há bastante tempo na área, mas vez ou outra me perguntam sobre entrar na área já sendo mais velho. Esses dias um cara me falou que tem 50 e poucos anos, queria entrar na área, só que achava que não era coisa, que já é muito velho. Às vezes chegam umas pessoas falando assim, eu já sou muito velho, que eu já tenho 30 anos, acontece, né? Mas como que você vê essa questão, cara? Você tem passado por isso, tem encontrado gente assim mais velha entrando na área? E como que tem sido assim, a experiência deles? Na Tribe a gente tem pessoas mais velhas entrando nas turmas, acima dos 40 e acho que até um pouquinho mais. Cara, realmente eu acho que o mercado tem ainda um pé atrás às vezes, principalmente se for júnior, eu acho que tem um pouco ainda de resistência. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu acertar bem isso, na minha opinião. Tem um pouco de resistência, mas eu acho que é questão de tempo, assim. Eu até tive um papo com uma turma da Tribe recentemente e alguém perguntou isso e eu falei, olha, você tem... Era uma mulher que era formada em contabilidade, já tinha experiência em contabilidade e estava entrando no mercado, na área de programação agora.
Eu falei para ela, olha a quantia de conhecimento que você tem da área de contabilidade. Você juntar isso com um pouco de programação, você está muito na frente de qualquer júnior que tem só programação. Porque você tem uma grande experiência de vida, você é madura, você já passou por muita coisa, sabe tratar com pessoas e etc. E você tem um grande conhecimento do negócio, sabe? Então, eu acho que ninguém é júnior na vida nesse momento, né? Quando você passou dos 30, você tem muita experiência em outras coisas que você traz isso para a programação. Então, eu acho que isso tem bagagem, assim, tem importância. É essa forma que eu vejo, assim, você acaba trazendo essas outras experiências para a área de programação, e que é muito massa. Não, isso é muito legal mesmo, porque eu trabalhei com nota fiscal eletrônica lá por 2011, cara. E eu lembro tanto de coisas que eu tive que aprender de imposto e onde que entra cada coisa na nota e tal. Cara, foi aquela coisa, você aprende, você faz, você deixa tudo pronto e aí você fica rezando pra não mexer em nada dos impostos, né? Coisa que não vai acontecer, né? Exato. Você fala, beleza, tá funcionando, mas espero que não mude nenhuma regra, não crie um imposto novo, não mude muita coisa. Mas pra quem é da contabilidade, realmente é uma vantagem nesse ponto, cara. Pô, legal. Isso é bacana, porque até aqui no podcast eu já recebi uma mensagem me pedindo para falar sobre isso. Bem essa situação, como que é para quem tá entrando. E eu acho que a gente tem um estereótipo muito ruim, né? Tipo aquela revista, qual que foi? Foi na Exame que falou dos programadores de 25 anos? Lembra disso? Eu lembro alguma coisa, deu polêmica, né? Dos salários e coisas assim, né? Porque tava assim, quem são os programadores? São pessoas de 25 anos. Aí já parei aí, eu falei, mas como assim são de 25 anos? Depois não pode? Acabou. Não, a gente tem conversado bastante na Tribe sobre diversidade, sobre trazer cada vez mais mulheres e mais representatividade para a área. Acho que isso é uma luta muito importante, assim, que faz total sentido do lado pessoal, assim, porque é óbvio, e também pro lado dos negócios, né? Quando tu tem um time diverso, com experiências diferentes, com ideias diferentes, com backgrounds diferentes, tipo, você é um time muito mais completo, né? Você consegue conversar com muito mais teu público do que só um público de jovens de 25 anos, sabe? Então, acho que esse estereótipo é que a gente está tentando mudando. Eu vejo cada vez toda a comunidade de desenvolvimento está batalhando para isso, eu acho. Legal. Eu não sei se você assistiu aquele filme Os Estagiários, de comédia. Já com os dois comediantes, né? Assim, isso. Eu assisti, cara, a minha curiosidade foi basicamente porque era no Google, né? Falei, vamos ver como que é. E eu achei interessante, porque eu não achei que fosse tão bom, assim, pra pensar, cara, nessa parte como ele foi, cara, que ele mostra bem essa diferença de o lado de experiência, o lado mais tecnológico. E uma coisa importante ali que eu achei que trouxe no filme é aquela pressão que você tem de já ter quase 25 anos e ainda não tá rico, ainda não tá bem sucedido e tal, que é uma ansiedade que eu vejo hoje no meu filho, cara. Meu filho tá com 11 anos e às vezes ele tem umas ansiedades assim, que ele quer fazer uma coisa, ele quer pensar no futuro, mas ele não quer dar os passos antes, né? Ele chegou esses dias falando que ele queria aprender a programar na Unreal Engine, né? Que é da Epic Games, né? Mas aí ele veio preocupado pra mim, porque ele perguntou se eu tinha algum material, porque ele viu um vídeo que tinha sobre isso, mas era meia hora. Aí eu falei, peraí, você tá achando muito ou você tá achando pouco, né? Não, é muita coisa. Falei, não é muita coisa, fica tranquilo, vai demorar bastante. Tem essa geração de coisas curtas, né? É difícil. Eu também não sei como é que minha filha vai ser, porque ela não consegue assistir um vídeo do YouTube de 10 minutos, ela cansa antes e troca, sabe? Temos um desafio pela frente. Tem, sim. Eu tô dando aula no EAD, então no EAD, assim, a gente tem um público bem variado, né, de alunos e acho que variado em todos os sentidos, né, porque regiões do Brasil diferentes, idades diferentes e tal.
acaba tendo até um perfil um pouco mais, pessoal mais velho do que no presencial. Muita gente que acabou não fazendo uma faculdade, aí depois resolve fazer um EAD, tá trabalhando. Mas o que acontece? A gente viu isso lá também, que a gente tinha as aulas gravadas que tinham um determinado período, e a gente começou a fazer vídeos menores, né? Separar mais em tópicos os vídeos. No fim, assim, você tem a mesma quantidade de tempo, mas em vídeos mais curtos. Então acabou tendo um efeito melhor assim pro pessoal. Aquelas pesquisas de que a gente tem cada vez menos atenção no vídeo, né? A gente perde a atenção muito rápido. Mas cara, tudo bem. faz sentido, que massa. Eu lembro que no Vida de Programador, eu no começo eu recebia perguntas sobre tutoriais. Você tem um tutorial de Java para me passar? Aí depois o pessoal já começa a pedir vídeo, né? Você tem um vídeo de Java? E teve um cara que foi assim, tipo, meu filho, você tem um vídeo de Java? Porque eu já assisti um vídeo e não entendi nada. Eu falei, pô, um vídeo só vai pegar muita coisa. Eu acho que eu sou velho porque eu me irrito quando eu acho alguma coisa que eu preciso, tipo, como configurar o Traefik para fazer tal coisa. É uma coisa muito específica, aí eu clico e tá dentro de um vídeo. Eu falei, cara, como é que eu vou assistir 40 minutos de vídeo para achar lá? Por que tu não escreveu um post, cara? Eu só queria saber a configuração. Então, às vezes eu sou o velho ranzinza, fico resmungando por essas coisas. Sim, eu acho que o mundo perfeito seria se todo mundo fizesse vídeo e fizesse um tutorial junto, né? Principalmente técnico. Uma coisa que a gente aprende dando aula, né? Que se tu tem mais de uma mídia, assim, fortalece, né? Se tu conseguir explicar uma coisa com um texto e uma imagem, ou um vídeo e um texto, ou mais de uma coisa, as pessoas conseguem entender, adquirir melhor o conhecimento, né? E ainda tem aquela outra coisa, cara, que muitas vezes a pessoa tá vendo seu conteúdo num lugar que ela não pode pôr o áudio, ou coisas assim, né? Sim. Eu comecei agora uma carreira nova como aluno, velho. Comecei a fazer doutorado recentemente, meio de surpresa. E eu tô me vendo como aluno, velho. E aí você começa a ver como que você, como professor, às vezes não pensa em algumas coisas, né? Porque um aluno do EAD, cara, você tá assistindo vídeo, você tá fazendo qualquer outra coisa, né? Você tá lavando louça, você tá atendendo a criança, você tá fazendo coisas assim. E você não tem mais aquele aluno que pede pra ir no banheiro, né? O aluno só vai. Às vezes ele leva a aula junto, às vezes não, né? Uau! Mas beleza, é uma situação bem diferente. Eu não sei como é que eu me comportaria como um aluno hoje em dia. Faz tempo que eu não participo, eu assisto algumas palestras, algumas coisas, mas se eu ficar muito tempo assim, não sei, seria uma experiência nova de novo. Não, é interessante, cara, porque fazia muito tempo que eu não tinha aquela sensação assim de sair do próprio corpo e me ver do lado de fora, assim, sabe? Às vezes você tá assistindo aula e você vê que seu corpo tá lá e sua mente está voando pelo espaço, mas também. Mas beleza. Que meus professores não escutem isso. Pois é. E sigamos adiante, né? Mas beleza. Bom, mas aí, vamos falar mal das pessoas? Opa. Como que você encara então essa nova geração de programadores, cara? Que hoje tá tudo muito diferente, muito framework, muito programação visual, tem aquela diferenciação de programador raiz, programador Nutella. Como que você está sentindo esse impacto de conflito de gerações? Cara, eu acho que eu não vejo tanto conflito assim. Hoje, eu acho que a diferença maior é essa que a gente comentou antes também. Hoje, como você tem muita informação, é difícil das pessoas escolherem alguma coisa e acaba ficando muito fácil as pessoas pulando de conteúdo em conteúdo, de assunto em assunto. Eu acho que não é tanto pela geração, acho que pelo momento, assim, por a gente ter tanta coisa fácil de acesso e na época da faculdade eu lembro, para eu ter acesso a um servidor, para eu ter acesso a machine learning, sei lá, essas coisas que pareciam coisas do James Bond, hoje é tudo super fácil, tudo ao alcance. Então, eu acho que a maior diferença que eu vejo é que, por isso, assim, por ter uma enxurrada de conteúdo, as pessoas não estão conseguindo filtrar isso bem, sabe? E aí acaba gerando ansiedade, acaba gerando
Tipo, as pessoas não sabem por onde começar e acabam atirando para tudo que é lado, assim. Acho que essa é a diferença. Quando a gente começou lá atrás, tinham menos opções, então a gente acabava meio que seguindo um caminho meio parecido e tipo, Isso é verdade. lia os mesmos livros, ou acessava os mesmos fóruns, ou mesmos cursos, e acabava tendo um caminho mais... não sei se não necessariamente era melhor, mas tinha poucas opções, sabe? Hoje a galera se perde, assim, sabe? Então acho que por isso que a gente tem visto bastante as pessoas escolherem alguém para curar o conteúdo para elas, né? Por isso que a gente vê YouTube, tu vê YouTubers, tu vê lista de e-mails, que são pessoas que estão fazendo curadoria de conteúdo para ti, sabe? Então, Verdade. às vezes a gente acaba escolhendo a pessoa errada e acaba consumindo coisa errada, também é um risco. Uma coisa meio tóxica às vezes, né? Então... E aí, como a gente vem falando sobre a geração nova, como eles estão começando, talvez não tenha tanta experiência para escolher, para saber qual filtrar, ou não tem tanta comparação. Tipo, a gente já passou por algumas coisas, já viu algumas coisas certas e erradas, consegue olhar para aquilo e ver, cara, você não vai ensinar ninguém a ser programador em 3 semanas, sabe? Então, tu começa a ver essas coisas que talvez quem é mais novo não tem essa maldade, sabe? Não, eu acho que você definiu bem, cara, porque a gente tem essa quantidade de opções realmente. Uma coisa que eu acho estranho, às vezes na internet, é uma discussão sobre o jeito certo de fazer uma determinada coisa. Ficar muito preso a alguns métodos de programação que tem que ser desse jeito e tal. E eu acho que isso que você falou define bem, né? A gente tem muita opção diferente e às vezes isso acaba gerando essas discussões, qual que é o jeito certo, qual que não é e tudo mais. Mas é uma coisa que eu acho engraçado, que eu tava conversando com um rapaz que ele tava com essa questão de ser um pouco mais velho na área, como que é e tal. E eu falei pra ele, eu tô reparando um mercado que tá muito rápido realmente, e que pra eu chegar no nível dos programadores que estão começando hoje, eu preciso ralar um tanto mais pra me atualizar, né? Que é tudo muito rápido, muita opção. E é uma velocidade diferente, né? Total. Eu tô pegando umas mentorias de carreira, assim, porque eu tô naquele momento de ou ir para um caminho totalmente de gestão e me afastar um pouco mais da programação e pensar mais em gerenciar pessoas, ou seguir por um caminho mais especialista e gerenciar menos pessoas, mas mais técnico mesmo. E um dessas pessoas que eu conversei, ele falou, cara, você pode testar, você pode passar um tempo sendo somente gestor, mas eu não recomendo você fazer isso por mais de um ano, porque se você fizer por mais de um ano, você se afastou demais da tecnologia, é difícil você voltar depois. É verdade. E é um cara bem experiente, o cara já liderou muitos times, ele falou, se você quer experimentar ser 100% gestor, vá, experimente, mas se passou de um ano, cara, e você não gostou, volta para programação, porque senão você vai... O mundo muda demais em um ano, né, na nossa área. Eu vejo que eu comecei a vida de programador, entrei um pouco mais na área acadêmica, e foi bem na época que o PHP criou o Composer, né? Então eu fiquei afastado um tempo, a hora que eu voltei eu falei, o que aconteceu aqui? Era tudo tão diferente. Realmente. Deixa eu aproveitar um momento aqui pra gente pegar o nosso quadro mais divertido aqui do podcast, que é o nosso quadro que a gente deixa o nosso convidado bem à vontade, na verdade ele fica meio tenso, que é o quadro Throwing Errors. Você conhece o quadro Throwing Errors? Não, acabei de lançar uma exceção aqui, não conheço. A gente vai lançar os erros então. O Throwing Errors é o seguinte, você vai ter 1 minuto para falar sobre alguma coisa que você gosta. Você pode recomendar, elogiar ou coisas assim. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma tecnologia, pode ser uma bebida, pode ser uma diversão, pode ser o que você quiser. Então durante 1 minuto você vai falar apenas bem dessa coisa e pronto, e é isso. Muito fácil? Pode ser, estou pensando aqui, tá dando um tilt. E aí, qual que é a parte divertida? Que depois na edição a gente vai inserir alguns bips de censura durante sua fala,
que podem estar colocadas em lugares meio aleatórios e pode mudar um pouquinho o efeito dela, mas fica divertido. E aí, você topa? Bora, vamos lá. Bom, então vamos pensar num assunto. Que assunto você gostaria de falar? Vou falar sobre Clean Architecture. Muito bom. Arquitetura limpa. Deixa eu preparar o meu relógio, que eu fui falando e esqueci de preparar ele. 1 minuto. Você está pronto? Bora, tô pronto. 3, 2, 1, go! Então, a arquitetura limpa, ou Clean Architecture, é uma arquitetura que foi em 2008, não, 2000, alguma coisa assim, pelo Uncle Bob. Ele é meio mas a ideia então, é dividir teu software em 4 camadas. A camada de entidades, a camada de use cases, a camada de e eu fugi a outra, agora estou nervoso. Então, são 4 camadas de camada de né? Então, você organiza teu código de uma maneira muito simples, muito limpa, como o próprio nome diz. Então, isso facilita você construir softwares que podem com o tempo. Você usa muito conceitos de programação, como trabalhar com interfaces, e isso facilita você a entender o teu software. Eu tenho visto a galera usar essa arquitetura com várias linguagens. Eu já usei com PHP, com Go, mas também já vi vários posts sobre... E acabou o seu tempo. Beleza. Muito bem, muito bom. A gente vai descobrir como ficou só depois da edição. #medo. Essa é a intenção nossa com o quadro. Mas foi muito legal, eu tô prometendo, vou ver se eu solto lá no nosso grupo secreto de apoiadores o áudio original, para eles saberem o que você falou, mas vai ficar legal. Mas vamos lá, deixa eu só aproveitar então a sua experiência e tal. Como eu vou passar esse podcast aqui, fazer propaganda para os alunos, para o pessoal que está começando, para o pessoal que eu tenho falado de carreira, que você recomenda, cara, para quem está começando na área, para o cara que fala, eu quero ser programador, mas aí já pensando também que tem vários que estão querendo isso agora para mudar de carreira, tipo, eu quero aproveitar esse momento mais digital para ser programador. O que você recomenda para eles? O que eu recomendo é você adquirir um conhecimento, estudar um pouco, ou se ambientar o máximo possível que você puder. E assim que pintar uma oportunidade, você ir para o mercado, você conseguir um estágio, você conseguir, nem que seja um estágio não remunerado, se você conseguir ou puder, mas quanto antes você conseguir ir para o mercado, eu acho que é melhor, porque você vai conseguir mais experiência, você vai conversar com mais pessoas, você vai ver casos reais no dia a dia. Então, mesclar sempre esse conhecimento, essa busca por conhecimento, por educação, e em paralelo com a experiência. Então, quanto antes você escolhe uma linguagem, tipo, olha as empresas ao redor de você, ou que você tem contato, quais são as linguagens que elas usam, estuda uma dessas linguagens e tenta ir para o mercado, tenta conseguir uma vaga para trabalhar lá nessas empresas. Acho que isso ajuda bastante você a crescer, porque é aí que você vai ver como é que as coisas funcionam de verdade, aí você vai trabalhar em equipe, com um código legado, com várias outras coisas. Eu acho que programação é o tipo de coisa que você precisa cicatriz de batalha, assim. Você tem que ir pro mercado mesmo e não só ficar muito tempo estudando sem praticar isso, sabe? Não, muito bom. E aquela pergunta básica, tem alguma linguagem que você recomenda para quem quer começar? Eu acho que eu recomendaria isso, tipo, olhar quais são as linguagens que te levam mais rápido para o mercado. Então, acho que hoje Python é uma, JavaScript é outra, PHP é outra. Eu acho que se eu fosse escolher uma para começar no mercado, eu começaria com uma dessas 3, porque são as que abrem mais vagas, assim. Entre JavaScript e PHP, você começa rapidamente a conseguir uma vaga no mercado, conseguir aprender um framework. Eu acho que essas são as linguagens assim, que eu escolheria para começar hoje, sabe? Muito bom. E Pascal não? Não, tô brincando. Fiquei pensando, depende da cidade onde você mora. Tem algumas cidades que eu conheço que tem bastante vaga para Delphi, aí estudar Pascal faz sentido. Eu lembro que eu entrei na faculdade em 2000, cara, e aí
dividiram a turma de algoritmo em duas, cara. A minha turma pegou Scheme, que é derivado do Lisp, né? Foi uma experiência bem bacana. Foi uma experiência mesmo, né? Mas foi bem legal. E a outra turma ia ficar com Pascal. E eu lembro que o pessoal naquela época falava, nossa, mas Pascal é uma linguagem tão antiga, vale a pena e tal. Aí é engraçado que hoje ainda tem a mesma discussão às vezes na universidade, né? Vai ensinar Pascal? Mas Pascal é antiga. Eu lembro de ter lido em algum lugar que o criador de Pascal, ele criou a linguagem para dar aula, né? Ele ficava surpreso que alguém tinha usado aquilo para fazer negócios, sabe? Sim, é porque é tudo bem estruturadinho, cada coisa no seu lugar, para explicar como funciona cada parte, bem essa ideia mesmo. Mas aí o que me impressiona é até o tal do Visual G, o Portugal, cara, que a gente tem o português estruturado para ser um negócio mais teórico, aí foram lá e criaram um compilador, né? Nossa, isso é loucura mesmo. Que aí o Visual G, ele é basicamente o Pascal traduzido para o português. É a mesma estruturinha e tal. Mas tudo bem. Bom, vamos lá, vamos chegando para mais aqui o final. Queria saber se tem algum recado para dar para o pessoal, alguma coisa especial, ou se quer falar alguma coisa do seu trabalho, recomendar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, acho que me sigam no Twitter, é a única rede que eu consigo, que só tem pouco texto, eu não consigo me perder. Mas falando sério, eu tenho meu site pessoal, que é o eltonmineto.dev, que lá eu coloco vários posts das coisas que eu estou aprendendo, e também palestras, etc. Recentemente eu lancei um curso de introdução a Go no YouTube, está lá no meu site também o link. Então quem está querendo, a gente falou sobre a linguagem, quem quiser testar um pouquinho de Go, tem lá um passo a passo, tem um repositório também para quem não gosta de ver vídeo, como eu, tem lá o repositório para quem quiser acompanhar. Então acho que isso, quem quiser me acompanhar mais por esses caminhos, dê uma olhada no site da Tribe também, quem está começando, querendo entrar no mercado, btribe.com. Então acho que tem bastante coisa legal lá também para quem está querendo entrar na área e não sabe por onde começar. A gente tem várias oportunidades bem maneiras lá. Massa, cara, muito bom. Mas assim, eu preciso te perguntar uma coisa fora aqui do que a gente conversou, que eu acabei de lembrar que eu coloquei pra mim que eu tinha que te fazer essa pergunta e eu tava esquecendo dela, cara. Eu já vi uma vez na TV, cara, não sei se foi numa série, foi no documentário, o que foi, mas eu ouvi dizer que as pessoas ruivas no mundo, elas têm risco de acabar, cara, de não ter mais pessoas ruivas no mundo. Isso é verdade? Você sabe alguma coisa? Cara, eu já li sobre isso. Eu sei que... Eu li um monte de coisa sobre ruivo. Eu sei que, por exemplo, que na Escócia, onde tem mais ruivos, tem 13% da população. No mundo são, acho que, 3 ou 4%, então tem pouco ruivo. Então, sei outras coisas, tipo... o gene que deixa a gente ruivo também deixa a gente mais suscetível a calor e frio. Tipo, a água fria é muito fria. Também deixa a gente mais resistente à anestesia. Tipo, tomar anestesia para dentista, essas coisas. Tipo, eu sofro mais com as agulhas do que com a obturação, sei lá o que eu vou fazer. Então, tem fatos interessantes sobre ruivos. Aham. E é verdade que existem sociedades de ruivos? Aí, se eu te contar, eu tenho que te matar, então não posso contar isso. Entendi. Não, beleza. É que eu ia até perguntar se já pensou em criar uma sociedade de programadores ruivos, mas acho que segue a mesma linha. É verdade. Mas beleza, cara, valeu. Muito bom conversar contigo, gostei bastante, tá? E aí eu vou deixar aberto pro pessoal que tá ouvindo, podem mandar mensagens. Se quiser mandar pergunta pro Elton, pode mandar para mim, eu repasso para ele. Podem também mandar pedidos, chama ele de novo, acho que ele aqui e tal. Podem mandar à vontade também, eu repasso tudo para ele. E muito obrigado, cara, valeu mesmo, foi muito bacana. Valeu, cara, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, foi bem massa. Valeu, sucesso aí nas suas empreitadas aí com a nova geração, trabalhando com o pessoal. E para quem tá ouvindo a gente, muito obrigado por terem ouvido o episódio todo, obrigado por terem ficado até aqui. Lembre-se que vocês podem apoiar o Vida de Programador, como eu falei na parte da leitura de e-mails. E espero vocês no próximo episódio. Até lá, cuidem-se e tchau!
Valeu, pessoal. Tchau.